Bora lá, fiel! Domingou, Corinthians e Fortaleza dentro da Neoquímica Arena, saiu a provável escalação do timão. Já crava nos comentários aqui qual será o placar, o resultado do jogo e quem vai marcar os gols. E o Corinthians também que assinou um contrato bilionário e animou a fiel torcida. Bora lá acompanhar as últimas notícias do Corinthians antes do jogo. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do timão. Vamos falar agora do Corinthians, que está de olho no jogo da volta da Copa do Brasil, apesar de jogar no final de semana. A equipe comandada por Dorival Júnior vive um período de calendário apertado e decisões importantes. O timão sabe que precisa somar pontos do Brasileirão para não se afastar do pelotão de cima da tabela. Mas o foco principal está mesmo no meio da semana. Na próxima quarta-feira, o Corinthians vai até o Allianz Parque para encarar o Palmeiras no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida na Neoquímica Arena, o timão venceu por 1-0 e garantiu a vantagem do empate para avançar. O gol foi muito comemorado pela fiel e aumentou ainda mais a pressão do lado rival. Serginho no cruzamento, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Corinthians! O clima no lado palmeirense é de revanche. A derrota recente no Campeonato Paulista, justamente dentro da Neoquímica Arena, ainda está entalada. Agora, com mando em casa e apoio da torcida, o Verdão quer devolver a eliminação do estadual e tirar o Corinthians da Copa do Brasil. Esse sentimento de vingança promete esquentar ainda mais o clássico, que já carrega uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. É clima de decisão, com tudo em jogo, inclusive o orgulho. Por isso, a tendência é que o Corinthians entre em campo hoje com um time misto, mesclando jovens da base com jogadores mais experientes que não vêm atuando com frequência. Dorival sabe que não pode abrir mão da competitividade no Brasileirão, mas também precisa preservar suas peças principais para o duelo decisivo de quarta-feira. Vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos não só no jogo do final de semana, como também no jogo do meio de semana seguinte, em condições e com muita força para podermos suportar e superar as adversidades de uma partida ou de duas partidas difíceis que teremos. Pro duelo desse domingo contra o Fortaleza, fora de casa, o Corinthians vai a campo com um time misto. A estratégia de Dorival Júnior é poupar os principais jogadores visando o clássico decisivo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. Mesmo assim, o timão aposta na força da base e na experiência de nomes que já vem dando resposta dentro de campo. A provável escalação do Corinthians começa com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, o jovem Léo Maná. A dupla de zaga é formada por Félix Torres e Kaká. Na lateral esquerda, o argentino Fabrício Angileri. No meio de campo, o timão vem com 3 volantes, Charles, Breno Bidon e Ryan. Mais à frente, o ataque será formado por Kaique pela direita, Thales Magno pela esquerda e Ângel Romero centralizado no comando de ataque. Uma escalação alternativa, mas com muitos nomes que têm se destacado e querem mostrar serviço para garantir espaço nos momentos decisivos da temporada. O único jogador considerado titular que pode aparecer no segundo tempo é Yuri Alberto. Recuperado de uma lesão na coluna, o camisa 9 ainda busca o melhor ritmo de jogo e deve ser utilizado por alguns minutos na etapa final. A ideia da comissão técnica é justamente preparar o atacante para o confronto decisivo contra o Palmeiras na próxima semana pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com cautela, a presença de Yuri no segundo tempo pode ser um reforço importante e dar ainda mais peso ao ataque corintiano, caso o time precise de mais presença ofensiva. Depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí os 3 juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. É isso, o Corinthians entra em campo neste domingo para encarar o Fortaleza na Neoquímica Arena e mais um compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com um time misto, as expectativas são altas e a fiel espera uma boa atuação para embalar de vez na temporada e chegar com moral no clássico decisivo da próxima semana. Fique ligado, acompanhe tudo e vamos juntos com o timão rumo a mais uma vitória. E ainda no futebol, semana de derby, né, gente? Não tem como.
Os termos mais pesquisados no Google quando a gente fala de Corinthians e Palmeiras. Você já sabe? Não sabe? Não sai daí. Olha só. Um confronto inédito. Corinthians e Palmeiras duelaram pela primeira vez em uma Copa do Brasil. Sim, o primeiro encontro em 36 anos de competição. A história você já sabe. Jogo de ida, Timão vencendo em casa por 1-0, com direito a pênalti perdido e gol de empate anulado. A história do derby paulista, porém, é centenária. E muitos torcedores usam o Google para buscar argumentos e defender o time do coração. Quem venceu mais? Dos 386 confrontos, a vantagem é do Verdão, 136-132. Foram 118 empates. E qual foi a maior goleada? Palestra Itália 8, Corinthians 0, no Campeonato Paulista de 1933. E quem é maior, Corinthians ou Palmeiras? Bom, particularmente, eu acho que o melhor dos dois é isso, cara. O duelo, inclusive, ganhou esse nome, Derby Paulista, pelo jornalista Tomás Mazzoni, na primeira metade do século passado. É uma referência ao Derby de Epsom, tradicional corrida de cavalos inglesa que acontece desde 1780. Uma disputa imortalizada pela arte. Se a disputa entre Corinthians e Palmeiras é intensa nos campos, também é nas buscas na internet. Na capital paulista, o Timão predomina na série histórica do Google. A briga é ainda mais acirrada quando olhamos para o estado de São Paulo. Nos estados brasileiros, o Verdão só perde em 3. Mas o resultado no país é um empate, 50-50, confirmado pelo VAR. O derby paulista é, entre os clássicos do estado, o mais buscado. E quem mais incomoda essa liderança é o São Paulo, que fecha o pódio com o Choque Rei e o Majestoso. E qual é o derby com maior interesse desde 2004? Bom, é a final do Campeonato Paulista deste ano, que domina nos jogos de ida e volta, com o alvinegro levantando a taça. É também do Paulistão o terceiro lugar, dessa vez com o título do Alviverde em 2020. É a emoção do mata-mata, que se resolve na próxima quarta, com o Palmeiras pressionando em casa para virar o placar contra o Corinthians. Quem disse que um clássico centenário não pode mais viver uma primeira vez? Já o Léo James vai estar por aqui, comentarista de esporte, muito futebol, trazendo as últimas informações de como Corinthians e Palmeiras vão se apresentar para jogar o Brasileirão. Vamos deixar de lado Copa do Brasil para a realidade do Brasileirão? Que tem time eufórico, viu? 1-0 contra o Verdão, contra um dos maiores rivais, né? Agora o Corinthians precisa virar essa chave. 3 dias, né, antes aí do jogo de volta, vai encarar então o Fortaleza lá em Itaquera. E agora, prioridade, necessidade, o que vai acontecer nesse duelo, hein? Vamos ver a matéria e já o Léo vai conversar com a gente por aqui. Memphis, Garro e Carrilho em um momento de tranquilidade inimaginável até dias atrás. Este é o retrato do Corinthians depois de ganhar do Palmeiras pela Copa do Brasil na quarta-feira, enquanto espera o duelo da volta na semana que vem. Só que antes o time retorna a Itaquera para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo tem o Fortaleza. Vamos pensar direitinho para vermos qual será a melhor atitude para que cheguemos em condições para podermos suportar e superar 2 partidas difíceis que teremos. Desde a retomada do futebol no Brasil, depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Timão entrou em campo 6 vezes em 18 dias. E para encarar a maratona, a expressão controle de carga para justificar jogadores poupados entrou de vez no noticiário alvinegro. Isso é uma decisão do treinador e segundo que a gente tem que considerar todo o calendário do futebol brasileiro, que é algo que acho que todo mundo bate nessa tecla, né? Acho que anualmente é muito pesado, muito desgastante. André Ramalho deve ser preservado contra o Fortaleza, assim como todos os titulares. Um jogo para o time tentar fugir um pouco mais da proximidade da zona de rebaixamento. Neste momento, apenas 6 pontos separam o Corinthians, 11º colocado, do Santos, que abre o Z4. E o Peixe tem um jogo a menos. A equipe não vence há 3 jogos no Brasileiro e vem encontrando dificuldades também em casa. Nas últimas 3 partidas pela competição diante da Fiel, 2 empates e uma derrota. A cada rodada é um novo desafio, uma nova situação. Futebol é regularidade, é a busca por um equilíbrio.
equilíbrio esse que nós estamos trabalhando para tentarmos encontrar. O Fortaleza vem a São Paulo carregando o peso de estar no Z4 e terá contra o Timão mais uma chance para ganhar fora de casa, o que ainda não aconteceu nesta edição do Brasileiro. E tem outro detalhe, o Tricolor nunca ganhou do time paulista como visitante em toda a história. A questão do estádio em si, da grama que escorrega, da força que eles têm lá, da torcida deles também, tudo isso torna aquele estádio, né, um estádio bem difícil de jogar. Mas a gente está precisando de pontos. O novo treinador Renato Paiva pegou o time já no Z4 e vem enfrentando problemas no gol. Magrão tem jogado desde que João Ricardo e Breno se machucaram no clássico contra o Ceará. Só que em 3 jogos ele sofreu 4 gols e na última partida contra o Grêmio cometeu 2 pênaltis. Vinícius Silvestre, que acabou de chegar, pode ganhar a posição. Por sinal, o sistema defensivo em geral vem sendo uma dor de cabeça. O Fortaleza foi vazado nas últimas 11 partidas. A gente vai para lá realmente em busca de alguma coisa, seja de 1 ponto, seja de 3 pontos. Não dá para prometer, mas a gente pode prometer muita entrega e a evolução do trabalho que a gente crê que com isso a gente vai conseguir sair de lá. Vamos chamar então o Léo para conversar a respeito dessa partida Corinthians e Fortaleza. Léo, o negócio é o seguinte... O que pode acontecer? Dá para ler a cabeça de Dorival Júnior neste momento? Porque ele tem pela frente esse derby, que é muito importante. Vale a pena, então, dar uma poupada nos atletas e já trago uma informação. Porque são 17 jogos trabalhando sem ter uma equipe fixa. Ou seja, tá sempre mudando ali o Dorival Júnior. Tá dando certo? Se o Corinthians está na 11ª posição... ficar trocando também e conseguindo se manter pelo menos ali no meio, é bom? Você encara que o Corinthians está indo bem nesse Campeonato Brasileiro? O que você acha? Rodar, eu acho que é meio inevitável, Kalinka, pela sequência de jogos num curto intervalo de tempo. É verdade também que o Dorival não teve à disposição, a não ser no jogo de meio de semana passado contra o Palmeiras, o trio de ataque que ele deve trabalhar como se fossem os titulares dele. Garro, Memphis e Yuri Alberto diante do Palmeiras na Copa do Brasil foi a primeira vez, sob o comando de Dorival Júnior, que ele conseguiu escalar os 3 juntos. E o time do Corinthians parte muito disso. Os 3 de frente têm os seus lugares garantidos e o resto da engrenagem ele vai trocando de acordo com o adversário. No final de semana passado, diante do Botafogo, o Dorival poupou os seus principais jogadores do primeiro tempo e colocou a cavalaria, digamos assim, na segunda etapa. O Memphis entrou, o Yuri também entrou. Veremos o que ele fará nesse final de semana. Claro, lidando com o compromisso de meio de semana diante do Palmeiras no Allianz Parque. Para mim, o Corinthians tem uma vantagem em relação ao Palmeiras. Joga mais cedo no domingo e não terá que fazer uma viagem longa. Será mandante no seu... Começou a chorar, Léo. Eu acho que é uma vantagem considerável, porque o Palmeiras vai enfrentar o Bahia fora de casa. Então, tem uma viagem a percorrer, o tempo de recuperação dos jogadores do Palmeiras será menor. Eu acho que o Dorival conseguirá escalar uma equipe mais próxima do ideal do que fará Abel Ferreira, já, claro, projetando o duelo do meio de semana. Em exercício, Osmar Stabile confirmou que o clube vai renovar o seu contrato com a Nike até 2035, o que dará uma parceria longeva aí das maiores da história do futebol, né? A Nike já está no Corinthians desde 2003, são 22 anos, e agora mais 10 anos até 2035, num acordo que nesse período prevê o pagamento, o repasse de 1 bilhão e 300 milhões de reais. O Corinthians conseguiu elevar bem o acordo, né, os vencimentos, os valores anuais que a Nike dispendia, além de resolver algumas outras questões burocráticas que incomodavam o clube. Nesse período, houve uma negociação com a Adidas, aliás, mais uma derrota institucional, digamos assim, de Augusto Melo, né, porque ele sai dentro do processo de impeachment, tem que se afastar e diz que tinha deixado um contrato encaminhado com a Adidas. Mas quem lá está hoje no Corinthians ouviu a Adidas, se reuniu com a Adidas e conseguiu melhorar o contrato com a Nike, que vai continuar no timão. E uma das reclamações era o fornecimento, né, a pronta entrega, os repasses dos materiais esportivos, né, especialmente da venda de camisas, mas o Stabile revelou que isso vai ser adequado, até porque, né, isso tem a ver muito com o lucro da própria empresa, né? Então é interesse da empresa melhorar esse serviço, essa logística, para que eles também possam faturar. Enfim, houve uma celebração pelo acordo com a Nike, né, por mais 10 anos,
numa renovação que seria automática, mas o clube estudava rescindir para fechar com a Adidas e tudo estava acontecendo nos últimos tempos, várias reuniões, várias minutas, né? Contrato daqui, dali, vamos ajustar aqui, ali, vamos melhorar aqui e ali, e a Nike, segundo o próprio Stabile, no maior acordo de um time da América do Sul com uma fornecedora de material esportivo. Então, queria saber de vocês. Vocês gostaram da manutenção da Nike, que está há tantos anos, e o Corinthians será a única equipe do futebol brasileiro a ostentar a marca da Nike. Existem outras empresas hoje, né, que às vezes até pagam mais do que a Nike para um posicionamento de mercado, e a Nike, por ter essa representatividade que tem, às vezes não paga tanto, né? Porque para o clube é interessante você ter uma fornecedora tão imponente como a Nike. E nesse caso o Corinthians ainda conseguiu melhorar a sua negociação. E eu queria saber de você. Você gosta? Ou queria uma outra fornecedora? Comenta aqui. Vamos falar de números do Corinthians, porque eu trouxe num vídeo recente que o Dorival vinha ajustando o time de trás para frente. Visivelmente ele estava conseguindo isso. O time do Ramon tinha muitas virtudes, mas ele tinha um defeito fatal, que era um time que tomava muitos gols. Eles revezavam muito o sistema defensivo, né, a dupla de zaga, e cara, me chamava a atenção que independentemente do jogador que entrasse, o sistema vazava. O Corinthians sofria muito defensivamente, mesmo nos jogos em que fazia gols, acabava vazando lá. Então era uma média terrível, e era um time que muitas vezes, nos momentos cruciais, acabava deixando a desejar. Esse problema ele foi estancado pelo Dorival. O Dorival começou a ter problemas ofensivos, perdendo jogadores importantes, né? O Garro inicialmente, depois o Yuri se ausentou, o Memphis com polêmicas, aquela coisa toda, e o Coronado não conseguindo jogar. Então, do meio para frente, o Dorival estava com problemas. O que ele começou a fazer? Não, pera aí, vamos pavimentar aqui. E aí, o número é impactante, gente. São 17 jogos sob comando de Dorival Júnior. Pouco ainda, né? Mas eu ainda fui muito crítico dele, né, antes da pausa do Mundial e na retomada, porque o Corinthians ali não engrenava. Demorou um pouquinho para engrenar, né? E essa estrutura eu precisava enxergar. Nos últimos jogos a gente já vê uma estrutura muito mais semelhante ao que tinha o time do Ramon, mas com essa vantagem. É o time que toma muito menos gols. São 17 jogos e em 9 o time passou em branco. O time passou sem tomar gol. Isso é significativo. Isso realmente chama a atenção. Porque até o GE fez uma matéria calculando, né, que nesses 17 jogos do Dorival, você passa sem tomar gol 52% das partidas. No restante da temporada, você passava em branco apenas 30%. Então existia uma diferença clara do trabalho do Ramon para o trabalho do Dorival. O time do Ramon, até pelas peças que ele tinha, tem mais bons momentos, né, que a gente vai lembrar no final do ano passado, no Paulista, vai lembrar de momentos melhores do que o do Dorival, que tem poucos jogos, se é que tem algum que a gente encha os olhos. Mas esse derby foi bacana, o jogo contra o Cruzeiro foi bem disputado, o jogo contra o Botafogo no segundo tempo foi uma boa disputa. Então, você tem alguns pequenos momentos no time do Dorival. Fiel, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. Ó, se você não deixou o placar, comenta aí. Deixa aí quem vai fazer os gols e enquanto vai ser o resultado do jogo, beleza? Comenta aí, não deixa de comentar não. Corinthians que vira a chave, né, antes das oitavas da Copa do Brasil para enfrentar o Palmeiras no meio da semana. Vai enfrentar o Fortaleza. Cara, precisamos dessa vitória dentro de casa, velho, para já começar a olhar para a parte de cima da tabela, senão começa a embolar muito o meio de campo ali do Campeonato Brasileiro. Começa a embolar demais e aí fica insustentável o time ficar na parte de baixo da tabela. Eu sei que o jogo mais importante do ano vai ser o da próxima quarta-feira, levando em consideração que é o jogo que vai manter viva a esperança do Corinthians conseguir levantar mais um caneco ainda nessa temporada e de quebra eliminar os nossos rivais da Copa do Brasil que, cara, estão com sede de vingança por conta da final do Campeonato Paulista do ano passado. Eles estão todo mordidinho e querem uma revanche aí no dia na próxima semana. Mas é isso, as fichas estão nos dias de hoje. Você colocaria o Yuri Alberto para ganhar ritmo de jogo? Eu acho que faz muito sentido, levando em consideração que o Yuri Alberto jogou um pouco abaixo no último jogo, mas normal,
né, por conta do ritmo, né, que ele vinha parado por conta da lesão que ele sofreu na coluna. Eu colocaria o Yuri Alberto pelo menos para jogar um tempo inteiro, tá? O Yuri Alberto tem uma recuperação absurda. E é isso, pessoal. Vamos lá, vamos seguindo aí. Hoje, após o jogo aqui no canal, fica ligado, se inscreve aí, vou trazer pós-jogo todas as informações aí do Corinthians, pós o jogo aí, Corinthians e Fortaleza, beleza? Um forte abraço, bom domingo, que Deus abençoe a sua vida, vamos junto e vai Corinthians!